Bom, nessa aula, então, vamos corrigir a função óxido, os exercícios, ok? Então, o primeiro exercício diz assim: cada tipo de óxido possui diferentes propriedades, identifique-as. Então, aqui ele está dizendo na letra A, óxidos mistos ou duplos. Na letra B, neutros e aqui básicos. Bom, os óxidos mistos ou duplos são aqueles que são formados pela junção de dois óxidos. Então, aqui é o A. Os óxidos neutros são aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Então, aqui fica a letra B. E os óxidos básicos, então, são aqueles que têm carga 1 ou 2, têm caráter iônico. Todos eles, na verdade, terão quitenox menor ou igual a mais 3. Agora o próximo. Ele pede para você relacionar uma coluna com a outra. Então, vamos por exclusão. Pela exclusão, vou começar procurando primeiro o óxido neutro. Neutro é NO, CO ou N2O. Então, já sei que é o NO. Depois do óxido neutro, né, você pode procurar, por exemplo, o óxido duplo, né? Duplo é 3 e 4. Depois você vai procurar os anfóteros. Anfóteros começam com zinco, alumínio, chumbo, né? Al, Pb, Sn. Então, olha, Al está aqui, ele é anfótero. Depois tem os peróxidos. Peróxidos tem que ter alguém da família 1A com o índice 22, que eu já vejo logo aqui. O hidrogênio é da família 1A e o índice que eu vejo é 22. Então, ali é o 5. Depois eu quero um óxido ácido. Os óxidos ácidos podem começar com ametais, depois de excluir tudo. Então, esse Cl aqui, né, que é o cloro, ele é um ametal. E aí sobrou o BaO para o óxido básico. 3. Dentre os óxidos abaixo, qual deles reage com uma base formando sal e água? Para ele reagir com uma base, ele só pode ser um óxido ácido, porque o ácido com base é que vai formar sal e água. Se você dá uma olhada nos óxidos, né? Você vai ver então que esse daqui é um peróxido. Você vai ver que aqui é família 1A, família 1A, família 2A. Família 1A e 2A, quando não são peróxidos, com certeza eles serão óxidos básicos. Então, sobrou apenas, né, o SO2. O que é bom saber desse SO2 aqui, ó? Vamos relembrar de algumas coisas. Os combustíveis fósseis, né? Quando a gente tira a gasolina, por exemplo, né, que é do petróleo, eles contêm impurezas e essas impurezas são de enxofre. Quando queima o enxofre da gasolina, inicialmente forma o SO2, que é um óxido ácido, tá? Porque o enxofre, ele é um ametal. E tem até o cheiro de ovo podre, como nós falamos em aula. Aí o que acontece? Então, olha, o enxofre que está presente nos combustíveis reage com o oxigênio do ar, formando SO2. Aí o SO2 reage com o oxigênio do ar para formar SO3. Para você balancear, basta multiplicar por 2. Aí aquele SO3, que é um gás, ele vai reagir com moléculas de vapores de água que estão no ar e vai formar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o ácido que provoca a chuva ácida. E aí o que acontece com a água da chuva? O pH diminui. Quanto menor for o pH, mais ácido fica. Então, quando o pH é 7, é neutro. Acima de 7 é básico e abaixo de 7 é ácido. A chuva ácida, no caso, que tem o ácido sulfúrico, tem um pH muito baixo, tá? Agora vamos ver o exercício 4. As indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica para conferir o estado vítreo. Utilizam ainda, com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da sílica, os fundentes. Olha bem quem são esses fundentes aqui. Todos eles pertencem à família 1A. E eles não são peróxidos.
né? Se fosse peróxidos, teriam o índice 2,2, né? Como não são peróxidos, e ele está querendo saber exatamente o caráter desses óxidos, então eles são óxidos básicos. É bom você saber também, né, que os óxidos básicos não são apenas os elementos da família 1A ou 2A, são todos os metais que têm NOx menor ou igual a 3. Não pode esquecer isso. Próximo. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente óxidos de caráter neutro? Bom, neutro é NO, N2O e o CO. Então, é a alternativa C. 6. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído por óxidos que provocam a chuva ácida? Então, olha, o CO é um óxido neutro, então não vale. Então, aqui também não vale. O Mg é da família 2A, então isso aqui é um óxido básico, então não vale. Na é da família 1A, é um óxido básico. Conclusão, sobrou a letra C. São dois óxidos ácidos. O SO3, como nós vimos, vai formar o ácido sulfúrico com a água. E o CO2 vai formar o ácido carbônico com a água da chuva. Então, são dois ácidos, né? Gás carbônico que está sempre sendo jogado no ar e o trióxido de enxofre que vai pela queima de combustíveis fósseis. 7. Dentre os óxidos abaixo, qual deles reage com ácido? Olha, se ele quer reagir com ácido, então esse óxido só pode ser básico, né? Então, se você começar a olhar, lembrando que aqui nós temos a família 2A e não é peróxido, então ele que é o básico. Os outros têm ali todos óxidos ácidos e a letra A que é um óxido neutro. Vamos ver o outro. Nas equações acima, do comportamento mostrado pelos óxidos, conclui-se que... Então, se você olhar na primeira, ó, N2O mais água, mais forma HNO3, que é um ácido. Então, esse óxido aqui, ele só pode ser ácido, porque óxido ácido mais água é que forma ácido. Esse com água não reage. Ah, não reage, então é porque esse daqui, ele é neutro. Agora aqui, ó, tá formando uma base. Então, aqui só pode ser um óxido básico. Então, se você começar a procurar qual é a alternativa, né, que vai falar sobre aquelas três reações, a única certa é a letra B. Quando ele fala que o CO é um óxido neutro e indiferente, porque ele está mostrando uma reação e a reação não ocorre. 9. Os óxidos moleculares são aqueles formados por ametais ligados ao oxigênio. Então, quando ele fala óxidos moleculares, ele está falando óxidos que têm ligações covalentes. Esses compostos geralmente são gasosos ou então têm baixos pontos de ebulição. Aqui vai ter uns óxidos que não têm ligação covalente, que foi colocado na apostila. Então, olha a letra A. Os óxidos ácidos, né? Ou seja, aqueles que começam por ametais, você pode usar essa nomenclatura aqui, ó. Então, é dióxido, porque tem 2 oxigênios, de enxofre. Como só tem um, a gente não fala monoenxofre, só fala enxofre. Vamos ver o outro agora. Cl2, esse Cl e o S são ametais. Basta começar com metal que você pode usar essa nomenclatura. Então, ó, se tem 7, é igual orgânica. 7 é hept, heptóxido. Agora, o cloro aqui você vai ter que falar de cloro, porque não é mais um. O outro é CO, tem um oxigênio, então é monóxido. Um carbono, então é só escrever carbono. Monóxido de carbono. Então, ó, tudo que eu tô vendo aqui, ó, ametal, ametal. Então, ó, 5 é pente, né? Pentóxido de fósforo.
Aqui também é um ametal, só tem um oxigênio. Então, é monóxido de, como tem 2 nitrogênios, de nitrogênio. Agora, esse Pb, aí para, né? Porque ele é metal. Bom, os óxidos ácidos, ou ele começa com ametal, ou ele tem um metal com NOx maior do que 3. Então, vamos ver. PbO2. Eu já sei que ele é metal. O oxigênio vale menos 2. Você vai fazer 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para zerar, esse tem que ser mais 4. Então, o NOx aqui é mais 4. Então, quando for por metal, você pode escrever ou usando a tabela de cátions, falando que o nome dele é chumbo 4, ou você pode falar apenas, né, dióxido de chumbo, usar essa nomenclatura, ou então você pode falar também óxido de chumbo 4, ou você ainda pode falar óxido plúmbico. Só pode usar essas nomenclaturas aqui na tabela de cátions se o óxido ácido for feito de um metal. Agora, a letra G, eu não sei o que ela está fazendo aqui, porque isso aqui é um óxido básico. Não deveria de estar nesses exercícios. Óxido básico, você vai ter que olhar a tabela de cátions, tá? Então, você vai procurar, ó. Você vai fazer o FeO, como o oxigênio é menos 2, esse Fe é mais 2. Então, você pode escrever óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Agora o exercício 10. O exercício 10 é só fazer uma relação. E tá bem simples essa relação. Quando ele fala óxido de lítio, lítio é Li. Então tem que ser o Li2O. Óxido de sódio, sódio é Na. Óxido de prata, prata é Ag. Óxido de cálcio, cálcio é o Ca. Óxido de potássio, potássio é o K. E o óxido de alumínio é o Al. Então, esse daí foi bem simples. Não tinha muita coisa assim para... Como era um exercício só de relacionar, e as fórmulas já estavam prontas, então era só olhar os metais. O 11. Faça a fórmula dos óxidos abaixo e classifique os mesmos. Então, ó, óxido de cálcio. Primeiro, você vai procurar o cálcio na tabela de cátions. Então, você vai ter que ir na tabela de cátions. O cálcio é Ca mais 2 e o oxigênio é O menos 2. Como mais 2 e menos 2, né? Só muda o sinal, então você pode cancelar e juntar as letras, ok? Ele é um óxido básico. Por que ele é um óxido básico? Porque o NOx aqui, ó, olha o NOx desse metal. Ele é menor ou igual a mais 3. Óxido de lítio. Então, você vai na tabela de cátions, o lítio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Esse mais 1 vai sumir, mas esse 2 vai descer. Então, é Li2O. Ele também é um óxido básico. O lítio, né, está na família 1A. Óxido de magnésio. O magnésio é mais 2, o oxigênio é menos 2. Mais 2 e menos 2 pode cancelar. E como é mais 2, óxido básico. Óxido de alumínio. O alumínio na tabela de cátions é mais 3 e o oxigênio é menos 2. Sinal de mais e de menos vão sumir. Como o número 3 e o 2 não dá para simplificar, vão descer trocados. Al2O3. Agora, ele, mesmo que o alumínio tenha um NOx igual a 3, né? Ele não é básico, ele é anfótero. Monóxido de nitrogênio. Então, ó, monóxido só pode ter um oxigênio. Então, é NO1. Mas 1 a gente não põe, né? Então, é NO. E NO é um óxido neutro. Pentóxido de fósforo. Então, tem 5 oxigênio e o fósforo tem 2. Então, é P2O5. E o fósforo, por ele ser um ametal, né? Ele não é neutro, então aqui ele é considerado um óxido ácido.
Óxido de sódio. O Na é mais 1, o O é menos 2. Família 1A e 2A, se não for peróxido, né? Com certeza será óxido básico. Trióxido de enxofre. 3 oxigênios e 1 enxofre. E esse enxofre aqui, ele é ametal, né? Então, é SO3, óxido ácido. Epitóxido de dicloros. 7 oxigênios e 2 cloros. Como o cloro também é um ametal, né? Então, Sl2O7, óxido ácido. Monóxido de dinitrogênio. Monóxido é 1 oxigênio e 2 nitrogênios. N2O, mesmo ele sendo um ametal, pela classificação, ele começa, está lá no primeiro, né? Nas eliminações, ele é um óxido neutro. Dióxido de carbono, 2 oxigênios e 1 carbono, CO2. Pelas eliminações, né? Como C é um ametal, você vai chegar, então, nos óxidos ácidos. Continuando, então, trióxido de dinitrogênio. 3 oxigênios, 2 nitrogênios. Então, é N2O3. Como o nitrogênio é um ametal, então é um óxido ácido. Óxido plúmbico. Terminou em ico, é para pegar o maior NOx. E aí você vai encontrar esse cara aqui na tabela de cátions, que é o chumbo, né? Então, vai ficar Pb mais 4, O menos 2. Como é 4 e 2 e dá para simplificar por 2, vou dividir os 2 por 2. Então, vai sobrar 2 de um lado, 1 do outro. Esse 2 vai descer, então é PbO2. Acontece que o chumbo, indo pela classificação, ele é um anfótero, tá? Óxido ferroso. Nome terminando em oso é para pegar o menor NOx. Então, lá na tabela tem ferro mais 3 e ferro mais 2. Então, esse é o mais 2. Mais 2 e menos 2 são iguais, então FeO e é óxido básico, por quê? Mais 2 é menor ou igual a 3. Óxido cúprico é para pegar o cobre de maior valor. Tem cobre 1 e cobre 2. Então, você vai pegar o cobre 2 com o oxigênio. São iguais, então a fórmula é CuO. Como o NOx do cobre é 2, então ele é básico. Olha como é que começa o nome. Peróxido e o hidrogênio é da família 1A. Todos da família 1A tem que aparecer assim, ó, 2, 2. É o elemento da família 1A e o índice 2, 2. Então, você vai colocar 2 e 2, então é H2O2. E é lógico, a classificação dele é peróxido, porque o nome começou falando peróxido. Peróxido de sódio, novamente, o sódio é da família, né, 1A. Então, aqui vai ser também 2, 2. Então, Na2O2. Peróxido de lítio. De novo, olha lá, o lítio é da 1A. Então, vai ter que aparecer o índice 22. Peróxido de cálcio. Agora, o cálcio é da família 2A. Família 2A, o índice não é mais 2, 2. Agora é 1, 2. Então, vai ser 1 aqui e o 2 para oxigênio, 12. Aqui era 22 para a família 1A, tá? Então, é CaO2. Óxido áurico, Ico, maior carga. O ouro de maior carga é o mais 3 e menos 2, né? 3 e 2 não dá para simplificar, vai trocar os dois. AU2O3. E ele é um óxido básico. Bom, vamos lembrar então das reações. Um óxido neutro indiferente ou inerte, eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Os óxidos ácidos, eles reagem com água e formam ácido. É aquela reação que você soma tudo, né? Esse ácido que vai ser formado, na verdade, é um oxiácido. Então, vai começar com H, ter o elemento e terminar com O. E ele também reage com base e forma água e sal. O que ele não reage é com alguém igual a ele. Óxido ácido não reage com ácido. Os básicos reagem com a água e forma base, reage com ácido e forma água e sal. Tá? Os óxidos básicos, quando reagir com água, deixa a sua solução básica, porque ele é básico, então a água fica básica. E ao ficar básico, alguns indicadores que nós usamos mudam de cor. Vocês usaram, por exemplo, no laboratório, a fenolftaleína. Quando vocês tinham que queimar o metal magnésio, quando queimava o metal magnésio, vamos lembrar,
metal magnésio. Quando você queima esse metal, vai formar esse óxido aqui, que era aquele pozinho branco. Não é MgO2, é MgO. Vai formar esse óxido. Esse óxido aqui, ele é um óxido básico. Quando coloca na água aquele pozinho, a água fica básica. E a base com fenolftaleína fica lilás, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos que eu coloquei, né? A fenolftaleína, no ácido ela é incolor, na base ela é rosa ou lilás. O azul de promotimol no ácido é amarelo e se for básico fica azul. Alaranjado de metila no ácido fica vermelho, na base fica amarelo. Então, esses aí são alguns indicadores que a gente sempre usa no laboratório e é muito bom conhecer, principalmente as cores que eles ficam, né? As soluções ácidas, elas têm sempre Hs abaixo de 7. Quanto